Eu estava sentada no balcão do banco. Fui sacar um depósito a prazo que havia vencido e, enquanto a funcionária verificava os documentos, tive um momento de espera. Sem pensar, peguei meu celular. Não porque tivesse algo específico para ver, mas minha mão se moveu sozinha, por hábito. Enquanto rolava a tela do histórico de chamadas, minha mão parou. Vi o nome do meu filho. 3 meses atrás. Foi quando me dei conta. Fazia mais tempo do que eu imaginava desde que algo havia acontecido entre nós. As mensagens de texto contavam a mesma história. Uma saudação de feriado, uma vez. 1 ou 2 palavras sobre algum assunto. Só isso. Senhora, seus documentos estão prontos. A voz da funcionária me trouxe de volta à realidade. Levantei os olhos e sorri, respondendo que estava tudo bem. Mas por dentro, um pensamento diferente me perturbava. O que vou fazer com esse dinheiro? Não é como se eu fosse dá-lo para alguém. Provavelmente não precisarei mais ajudar meu filho com nada também. Ao sair do banco, minhas pernas estavam fracas. O que me assustava não era o saldo da minha conta. Foi quando o pensamento me atingiu. Com quem eu poderia compartilhar essa história? Não com minha nora, nem com minhas amigas. Eu ficaria muito envergonhada. E certamente não com meu filho diretamente. Isso era ainda mais impossível. No caminho para casa, de repente percebi. Quando foi que me tornei tão sozinha? Quando foi que parei de ter alguém com quem compartilhar meus sentimentos? Enquanto esse pensamento se instalava, algo dentro do meu peito parecia estar desmoronando. Ao entrar em casa e tirar os sapatos, pensei: o que eu fiz de errado? Será que me importei demais? Ou fui muito calada? A resposta não veio, mas uma coisa era certa. Eu não me apeguei. Não me agarrei desesperadamente. Eu apenas esperei. Mas por que me sinto tão sozinha? Por que esse canto do meu coração parece tão vazio? Coloquei o celular sobre a mesa de jantar. A tela escureceu. Não havia notificações. Naquele momento, eu soube. Este não é um problema de apenas 1 ou 2 dias. Isso começou há muito tempo. E de algum lugar profundo do meu peito, algo começou a desmoronar silenciosamente. Se você gostou do tema de hoje, inscreva-se e curta o vídeo. Voltarei com histórias reconfortantes que trarão um pouco de alívio ao seu coração. A partir de agora, vou relembrar lentamente como tudo começou. Como cheguei a este ponto? O que mudou? E como devo viver daqui para frente? Você também tem um relacionamento que se distanciou, não porque você deixou de se comunicar, mas porque se viu esperando por um contato. Relembrando o ano passado, relembrei lentamente o ano passado. Lembrei-me dos dias em que ligava para o meu filho. Quando penso nisso, percebo que sempre era eu quem ligava primeiro. Como você está? Está se alimentando direito? O trabalho está bem? Eu era quem fazia as perguntas. Eu era quem mantinha a conversa. As respostas do meu filho eram curtas. Sim, tudo bem. Estou ocupado. E então, o silêncio se instalava. Se eu não falasse novamente, a conversa parecia que terminaria ali. Então eu perguntava de novo. Você tem tempo neste fim de semana? Sua saúde está boa? Sua esposa está bem? Eu tentava desesperadamente manter a conversa, mesmo que parecesse forçada. Era sempre meu filho quem encerrava as ligações. Mãe, estou um pouco ocupado agora. Tenho que ir para uma reunião. Estou dirigindo, é perigoso. Todas as vezes, eu terminava rapidamente o que estava dizendo. Ok, desculpe incomodar você quando está ocupado. Tome cuidado. Depois de desligar o telefone, sentia um vazio. Havia muito mais que eu queria perguntar, mas não conseguia me forçar a prendê-lo na ligação. Cerca de 1 vez por mês, eu enviava uma mensagem de texto. Não muito longa, não muito incômoda. Apenas uma simples mensagem para saber como ele estava. O tempo está frio. Tome cuidado para não pegar um resfriado. Você está bem depois do feriado? Como você tem estado ultimamente? As respostas demoravam a chegar. Às vezes,
2 dias depois, às vezes, 1 semana depois. Sim, você também, mãe. Estou bem. Acabei de ver a mensagem, estava ocupado. Era só isso. Com minha nora, eu era ainda mais cautelosa. Preocupada em incomodá-la, preocupada que ela pensasse que eu estava me intrometendo, eu não tomava a iniciativa de entrar em contato. Só durante feriados ou aniversários, eu enviava uma breve mensagem. Cuide da sua saúde. Obrigada por tudo. Minha nora respondia também de forma breve. Sim, a senhora também, mãe. E era só isso. Às vezes eu pensava, se eu não ligar, será que meu filho vai me ligar primeiro? Será que minha nora pelo menos perguntaria como estou? Mas eu não queria confirmar isso. Se eu confirmasse, sentia que já saberia a resposta. E eu tinha medo dessa resposta. Então, ligava primeiro de novo. Porque ligar primeiro era menos solitário do que esperar. Há um estudo de uma equipe de pesquisa de Harvard que analisou as relações entre pais de meia idade e seus filhos adultos ao longo de 30 anos. Surpreendentemente, 70% do contato foi iniciado pelos pais. E apenas em 30% dos casos, os filhos tomaram a iniciativa. Ainda mais revelador, das ligações feitas pelos filhos, 80% eram para pedir algo. Apenas 20% eram para simplesmente saber como os pais estavam. Quando vi esses números pela primeira vez, senti um nó na garganta. Então, esse não é apenas o meu problema. Muitos pais vivem assim. Ao mesmo tempo, senti-me amargurada. Se essa é a realidade normal, tenho que continuar sendo eu a tomar a iniciativa? Por quanto tempo terei que viver esperando? Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto e pensando: o que fiz de errado? Será que entrei em contato com ele com muita frequência e o sobrecarreguei? Ou será que entrei em contato com ele pouco e o fiz pensar que eu não estava interessada? Parecia que nenhuma das opções era o problema. O problema não era a frequência. O problema era a direção. O interesse fluindo de apenas um lado. Esse era o problema. A lembrança do feriado me veio à mente. O último ano novo lunar. Acordei às 5 da manhã e fui fazer compras. Assim que o mercado abriu, entrei e escolhi boas carnes. Selecionei legumes e comprei frutas em caixas. O carrinho de compras estava tão pesado que minhas costas doíam. Mas tudo bem. Era o dia em que a família do meu filho viria. Cheguei em casa e imediatamente comecei a preparar a comida. Fiz panquecas, temperei legumes, cozinhei sopa, marinei carne e cortei frutas para arrumar tudo de forma bonita. Quando olhei para o relógio, eram 11 da manhã. Estiquei as costas e comecei a lavar a louça novamente. Minhas mãos estavam rachadas, mas lavei rapidamente para economizar água. Lavar com água fria para economizar na conta de gás havia se tornado um hábito. Por volta do meio-dia, a família do meu filho chegou. Mãe, chegamos. Minha nora me cumprimentou primeiro. Eu os recebi calorosamente. Ah, vocês chegaram. O trânsito estava bom? Crianças? Digam olá. As crianças fizeram uma reverência para mim, e eu lhes dei o dinheiro de ano novo que havia preparado com antecedência. Notas novas em envelopes bem recheados. Chegou a hora da refeição. Arrumei a mesa e todos se sentaram. Comam bastante, disse eu. Meu filho e minha nora assentiram e começaram a comer. Não havia muita conversa. De vez em quando, falavam sobre a escola ou o trabalho das crianças. Mas a conversa não durava muito. Eles respondiam quando eu perguntava e quando eu parava de falar, o silêncio prevalecia. Depois de terminarem a refeição, foram para a sala de estar. Meu filho sentou-se no sofá, olhando o celular. E minha nora sentou-se ao lado das crianças. Fui para a cozinha e comecei a lavar a louça. Havia muita louça. Tive que lavar a frigideira de fazer panquecas, várias panelas, pratos e talheres. Demorou bastante. Minhas costas doíam, mas continuei lavando. Quando terminei de lavar toda a louça, já passava das 15 horas. Quando saí para a sala de estar,
Meu filho se levantou e disse: Mãe, precisamos ir agora, antes que o trânsito fique ruim. Minha nora também se levantou. Mãe, obrigada pela refeição. Cuide-se. As crianças também se despediram e calçaram os sapatos. Acompanhei-os até a porta e disse: Está bem, dirijam com cuidado. Certifiquem-se de que as crianças não peguem resfriado. A porta se fechou. Eu estava sozinha novamente. Quando voltei para a sala de estar, as almofadas do sofá estavam bagunçadas e havia algumas cascas de frutas sobre a mesa. Enquanto arrumava, pensei: como foi o dia de hoje? Foi bom? Não. Em vez de bom, apenas parecia terminado. Havia algo estranho. Meu filho e minha nora não eram pessoas ruins. Não eram rudes nem indelicados. Cumprimentaram-me, comeram bem e disseram: Cuide-se, antes de irem embora. Mas por que me sinto tão vazia? Por que me sinto tão sozinha? De repente percebi: para eles, hoje foi apenas um dia normal. A mãe preparando a comida, lavando a louça, dando dinheiro de ano novo, tudo isso era dado como certo. Não havia necessidade de expressar gratidão, nem de pensar em ajudar. Porque sempre foi assim, porque a mãe é assim. Essa sensação de "é claro" me apagou. Tornou invisível tudo o que eu havia feito. Fazer compras desde o amanhecer com dores nas costas, ficar em pé o dia todo preparando comida, lavando louça. Todo esse tempo e esforço se tornaram tão naturais quanto respirar. A psicóloga Susan Pinker disse: as feridas mais profundas não vêm do abuso, mas da indiferença. Não ser reconhecido pela sua existência, essa é a solidão mais dolorosa. Naquele dia, compreendi essas palavras com todo o meu ser. A noite chegou, apaguei as luzes e me deitei. Meu corpo estava cansado, mas meu coração estava ainda mais cansado. Será que será assim novamente nas próximas férias? No ano que vem e no ano seguinte, isso vai se repetir. Se sim, por quanto tempo terei que viver assim? A complexidade com minha nora. O relacionamento com minha nora era ainda mais complicado. Com meu filho, eu conseguia conversar com alguma naturalidade. Mas com minha nora, até mesmo dizer uma única palavra exigia cautela. Preocupada com a possibilidade de soar mal, preocupada que ela pensasse que eu estava me intrometendo, muitas vezes me vi calando a boca. Quando a criança pegou um resfriado, fiquei sabendo por telefone e enviei uma mensagem de texto, preocupada. A criança está bem? Vocês foram ao hospital? Minha nora respondeu: sim, fomos. Disseram que está tudo bem. Eu queria perguntar mais. Se o remédio estava sendo tomado corretamente, se havia febre à noite, que tipo de comida estavam dando? Eu estava curiosa. Mas não perguntei mais nada. Tinha medo de parecer intrometida, de que minha nora se sentisse incomodada. Uma vez, quando visitei a casa do meu filho, abri a geladeira. Quase não havia acompanhamentos. O quente estava quase acabando e não havia sopa. Devo preparar alguns acompanhamentos para vocês? Perguntei com cautela. Minha nora sorriu e disse: está tudo bem, mãe. Estamos nos alimentando bem. Com essas palavras, não consegui dizer mais nada. Não sabia se minha nora estava apenas sendo educada ou se as coisas realmente estavam bem, mas me afastei. Também fui visitá-los uma vez com um bolo de aniversário. Era o aniversário do meu neto, e minha nora disse, surpresa: mãe, a senhora deveria ter avisado antes. Já encomendamos um bolo. Meu bolo foi para a geladeira, e eles montaram a mesa de aniversário com o bolo que minha nora havia encomendado. Naquela noite, a caminho de casa, pensei: da próxima vez, preciso perguntar antes. Não posso simplesmente aparecer. Minhas palavras diminuíram gradualmente. Mesmo ao encontrar minha nora, eu apenas dava cumprimentos curtos, como "cuide da sua saúde" ou "você trabalhou muito". Não perguntava sobre a educação dos netos ou sobre as tarefas domésticas. Apenas observava minha nora cuidando de tudo. Às vezes eu queria ajudar em alguma coisa, mas me contive, preocupada que se eu interviesse,
as coisas ficassem desconfortáveis, com medo de ser acusada de intromissão, eu permanecia em silêncio. O Instituto Americano de Relações Familiares conduziu um estudo de acompanhamento de 10 anos sobre os relacionamentos entre sogras e noras. O principal motivo para o distanciamento nos relacionamentos não era o conflito, mas sim o silêncio. 65% das sogras disseram que engoliam o que queriam dizer por causa das reações de suas noras, e 58% das noras disseram que se sentiam frustradas porque suas sogras não expressavam seus verdadeiros sentimentos. Era uma estrutura em que a cautela mútua acabava levando ao silêncio total. Quando vi esse estudo, senti-me amargurada. Então minha nora também estava frustrada? Então por que eu estava tão preocupada com as reações dela? Talvez eu tenha interpretado mal as coisas? Mas, pensando bem, não era isso. Minha nora talvez quisesse que eu dissesse o que pensava. Mas se eu realmente dissesse o que pensava, ela ficaria desconfortável. Não há acompanhamentos. Você vai ficar bem. A criança está jogando videogame até tarde da noite, tudo bem? Essas palavras, no fim das contas, soariam como intromissão. Então, reprimi ainda mais minhas palavras. Engoli-as sozinha. Preocupava-me apenas em meu coração. Sentia pena apenas em meu coração. E fingia que nada estava errado por fora. Com o passar do tempo, uma parede invisível se formou entre minha nora e eu. Mantínhamos a cortesia uma com a outra, mas nossos corações não se conectavam. O mais difícil era a sensação de solidão. Era constrangedor falar sobre isso com meu filho também. Se eu mencionasse minha nora, meu filho obviamente ficaria desconfortável. Era constrangedor contar para minhas amigas. Como eu poderia dizer em voz alta que estava observando as reações da minha nora? Então, simplesmente engoli em seco. As palavras que engoli foram se acumulando e antes que eu percebesse, estavam me sufocando, calculando o que eu dei. Um dia, enquanto organizava minha caderneta de poupança, calculei o dinheiro que havia enviado para meu filho nos últimos 3 anos. 30 milhões de wons para complementar o depósito da casa quando se mudaram. 10 milhões de wons na troca de carro. 500 mil wons mensais para as mensalidades da escola dos netos. 1 milhão de wons em cada feriado, além do dinheiro enviado sempre que ele dizia que era urgente. Tudo somado dava quase 70 milhões de wons. Quando vi aquele número, meu coração apertou. 70 milhões de wons era o dinheiro da minha aposentadoria. Dinheiro que eu havia economizado com cuidado, dinheiro que eu havia reservado para a minha velhice. Mas toda vez que meu filho dizia que precisava, eu dava. Mãe, você pode me ajudar só este mês? Com essas palavras, eu abri a minha conta. Não era só dinheiro. Eu também dedicava muito tempo. Sempre que meu filho e sua esposa viajavam a trabalho, eu cuidava dos meus netos. 1 semana de cada vez, às vezes 10 dias. Eu os levava para a escola, cozinhava, ajudava com a lição de casa. Colocava-os para dormir, a mesma rotina se repetia. Minhas costas doíam e eu não conseguia dormir bem à noite. Mas tudo bem. As crianças eram fofas, e se meu filho e sua esposa pudessem trabalhar tranquilamente, isso era suficiente. Eu também me esforçava muito fisicamente. Toda vez que a família do meu filho se mudava, eu ia limpar a casa, ajudava a organizar os pertences, pendurava cortinas, limpava as prateleiras da cozinha. Durante a época de fazer kimchi, eu fazia kimchi e levava para eles. 20 repolhos de cada vez, carregados no carro. Minha nora agradecia, mas era só isso. A história de passar 2 noites em claro fazendo kimchi, a história das minhas costas doendo como se fossem quebrar. Eu não me dava ao trabalho de contar essas histórias. Olhando para trás, eu realmente fiz muito por eles. Mas o estranho era que nem meu filho, nem minha nora, se lembravam do que eu havia feito. Bem, talvez se lembrassem, mas não achavam que fosse algo especial. Porque era natural. Os pais devem ser assim. As avós devem cuidar dos netos.
As mães devem dar dinheiro. Era isso que eles provavelmente pensavam. Certa vez perguntei ao meu filho: "Você sabe o quanto eu te ajudei?" Meu filho sorriu e disse: "Mãe, você não deveria ficar controlando essas coisas. Somos família." Ao ouvir essas palavras, fiquei sem palavras. Ele estava certo. Somos família. Então não há necessidade de ficar controlando as coisas. Não era errado. Mas por que me sinto tão vazia? Por que me sinto tão sozinha? Uma equipe de pesquisa da Universidade de Cambridge, no Reino Unido, entrevistou 1.000 idosos. Pais que davam muito apoio financeiro e de tempo aos filhos, na verdade, sentiam mais solidão. O motivo era simples. Quanto mais ajuda davam, maiores se tornavam suas expectativas. E quando essas expectativas não eram atendidas, a decepção era maior. A equipe de pesquisa concluiu: a ajuda unilateral não fortalece os relacionamentos. Pelo contrário, cria desequilíbrio. Ao ler essas palavras, refleti por um longo tempo. Tive que admitir que o que eu havia feito não havia aproximado o relacionamento. Pelo contrário, criou distância. Quanto mais eu dava, mais naturalmente meu filho recebia. E nessa naturalidade, a gratidão desapareceu. Eu gradualmente me tornei a pessoa que dá cada vez mais. E meu filho gradualmente se tornou a pessoa que apenas recebe. Mas o que realmente me irritava não era o dinheiro ou o tempo. O que realmente me magoava era que meu filho nunca me perguntou: "Mãe, você está bem? Mãe, você não está cansada? Mãe, como está a sua saúde?" Sem nunca fazer essas perguntas, ele simplesmente continuava recebendo. Não importa o quanto eu desse, meu filho não demonstrava curiosidade sobre meus sentimentos. Fechei a calculadora. Mais pesado do que o número de 70 milhões de wons era o meu coração escondido por trás desse número. O dinheiro dado com amor, o tempo gasto querendo ajudar. O vazio de tudo isso havia desaparecido como fumaça. A ligação telefônica depois de 3 meses. Então, em uma tarde, recebi uma ligação do meu filho. Haviam se passado 3 meses. No momento em que meu telefone tocou, meu coração disparou. Aconteceu alguma coisa? Ou ele está apenas ligando para saber como estou? Com o coração acelerado, atendi o telefone. "Alô, filho?" "Mãe, sou eu. Você tem tempo agora?" "Sim, o que é?" A voz do meu filho era a mesma de sempre. Não era urgente, nem demonstrava muita alegria. "Semana que vem são as férias das crianças, certo? Queremos matriculá-las em uma escola de inglês e precisamos da taxa de matrícula. Cerca de 1,5 milhão de wons seria suficiente. É possível?" Naquele momento, minha mente ficou em branco. Não era uma ligação para saber como eu estava. Não era uma demonstração de preocupação. Era um assunto de negócios. Era sobre dinheiro. O fato de que, depois de 3 meses, a ligação fosse por causa de dinheiro era inacreditável. "Mãe, você está aí?" Meu filho perguntou novamente. Mal consegui me recompor e respondi: "Ah, sim, entendi. Vou mandar." "Obrigado, mãe. Estou ocupado, então vou desligar agora. Cuide-se." Clique. A ligação terminou. A duração da chamada foi de menos de 1 minuto. Acabei de me sentar no sofá. O telefone na minha mão tremia. Não, minha mão tremia. Mais do que raiva, sentia-me desanimada. Isso é certo? Isso é normal? Rolei a tela do histórico de chamadas novamente. Nos últimos 6 meses, meu filho ligou 5 vezes. Lembrei-me de cada ligação. Primeira ligação, sobre o depósito para a renovação do aluguel. Segunda, sobre os custos do conserto do carro. Terceira, sobre a conta do hospital da criança. Quarta, sobre dinheiro para as férias. Quinta, agora mesmo, sobre as mensalidades da escola. Todas as 5 vezes foram sobre dinheiro. Nenhuma vez houve um: "Mãe, como você está? Mãe, você está bem de saúde? Mãe, o que você tem feito?" Nunca houve uma pergunta sobre o meu bem-estar. Para o meu filho, eu não era alguém com quem ele se importasse.
Eu era alguém para ser contatada quando necessário, como um caixa eletrônico. Naquela noite, não consegui dormir. Olhei para o teto e pensei: essa é a estrutura, esse é o padrão. Não é que meu filho seja mau. Nosso relacionamento já se solidificou dessa forma. Meu filho só me pede o que precisa, eu atendo, e então o contato é interrompido novamente. É uma repetição. Minha nora era ainda pior. O contato da minha nora acontecia 2 ou 3 vezes por ano. Cumprimentos de feriado, cumprimentos de aniversário, era só isso. Geralmente ela vivia como se minha existência não existisse. Ela nem me enviava fotos dos meus netos. Às vezes, quando via fotos postadas nas redes sociais, percebia que as crianças tinham crescido muito. Ver coisas assim me fazia perceber: eu não faço parte da vida cotidiana deles. Lembrei-me de um relatório publicado pela equipe de pesquisa sobre envelhecimento da Universidade de Tóquio. A indiferença causa feridas mais profundas do que o abuso, porque o abuso é uma distorção da atenção, mas a indiferença é a ausência de atenção. Não ser reconhecido por sua existência, essa é a maior causa de depressão na velhice. Eles estavam certos. Meu filho e minha nora não me abusavam. Não eram rudes e nunca disseram nada cruel. Eram apenas indiferentes. Não tinham interesse na minha existência. Pensavam em mim quando precisavam de algo e me esqueciam quando não precisavam. Isso doía mais. De repente, tive um pensamento. O que aconteceria se eu não tomasse a iniciativa de entrar em contato? Meu filho ligaria primeiro? Minha nora ficaria curiosa? Ou as coisas simplesmente continuariam como estão? Eu queria confirmar isso. Estava com medo, mas queria saber qual era a verdadeira natureza do nosso relacionamento? O que aconteceria se eu me afastasse primeiro? Naquela noite, tomei uma decisão silenciosa. Vou tentar não entrar em contato primeiro por apenas 1 semana. Não ligar primeiro, não mandar mensagem primeiro, apenas esperar. E vou confirmar se meu filho realmente se importa comigo, ou se ele só me procura quando precisa de algo. Na manhã seguinte, assim que abri os olhos, olhei para o meu celular. Era um hábito. Todas as manhãs, eu costumava mandar uma mensagem para o meu filho. Dormiu bem? Dizem que o tempo está frio hoje. Cuidado para não pegar um resfriado. Minha mão foi automaticamente para o telefone. No momento em que estava prestes a abrir o aplicativo de mensagens, parei. Não. Não a partir de hoje, disse para mim mesma. Coloquei o telefone de lado. Minha mão tremia. Era estranho. Eu só não tinha enviado uma mensagem, mas por que estava tão ansiosa? Parecia que algo estava errado. Mas me contive, só por hoje. Posso mandar amanhã. Foi o que pensei. O primeiro dia foi longo. Mesmo lavando a louça, o telefone me incomodava. Mesmo fazendo compras, pensava no meu filho. Depois do almoço, peguei o telefone por hábito. Você almoçou? Estava prestes a enviar, mas coloquei o telefone de lado novamente. Senti um aperto no peito. Não entendia por que isso era tão difícil. A noite chegou. Não houve contato do meu filho. Claro que não. Eu sempre tomava a iniciativa, mas mesmo sabendo disso, me sentia vazia. Me senti patética por ter esperança de que talvez hoje meu filho entrasse em contato primeiro. O segundo dia foi igual. Minha mão continuava indo em direção ao telefone. Quão difícil poderia ser enviar uma mensagem? Mas não enviei. Eu tinha decidido por 1 semana. Queria cumprir pelo menos essa promessa. No terceiro dia, já estava um pouco mais acostumada. Mesmo ao acordar de manhã, não olhei para o meu telefone primeiro. Em vez disso, abri a janela e senti a brisa. Tomei uma xícara de chá lentamente. Não enviar mensagens de texto parecia tornar minha manhã um pouco mais relaxada. Era fascinante. Apenas alguns minutos de diferença, mas o dia parecia diferente. No quarto dia, me dei conta de que não havia recebido nenhuma mensagem do meu filho. Então, ele realmente não entra em contato quando não tem nenhum assunto a tratar.
Ele realmente não tem curiosidade sobre mim. Eu sabia disso racionalmente, mas confirmar isso na prática foi diferente. Meu coração ficou pesado. No 5º dia, uma amiga ligou. "Como você está?" perguntou minha amiga. Hesitei por um momento e depois disse: "Decidi não entrar em contato com meu filho primeiro." Minha amiga perguntou surpresa: "Por quê? Aconteceu alguma coisa?" "Não, estou apenas tentando, para ver se ele entra em contato se eu não o fizer primeiro." Minha amiga suspirou. "Eu também tentei isso, mas no final, acabei entrando em contato primeiro. O que podemos esperar dos nossos filhos?" Minha amiga tinha razão. O que podemos esperar dos nossos filhos? Mas eu não estava esperando nada. Eu só queria confirmar. Se eu estava enganada, se talvez meu filho também estivesse pensando em mim. No 6º dia, quase uma semana havia se passado. Ainda não havia nenhum contato do meu filho. Estranhamente, a ansiedade estava diminuindo. Em vez disso, fiquei calma. Então este é realmente o nosso relacionamento. Se eu não tomar a iniciativa, nada acontece. Passei a aceitar esse fato. No 7º dia, meu filho ligou. Meu coração disparou. Finalmente ele está curioso. Ele está preocupado, pensei. Com as mãos trêmulas, atendi o telefone. "Alô?" Ouvi a voz do meu filho. "Mãe, vamos viajar com as crianças na semana que vem. Você pode nos emprestar seu carro? O nosso está na oficina." Naquele momento, tudo ficou claro. "Mãe, você está aí?" perguntou meu filho novamente. Fiquei ali sem palavras por um longo tempo. Minha boca não se abria. Ele não havia entrado em contato comigo nenhuma vez durante uma semana, e sem uma única palavra perguntando se eu estava doente ou se estava tudo bem comigo. Foi direto ao assunto, pedindo o carro emprestado. "Mãe, não é possível?" perguntou meu filho com a voz um pouco ansiosa. Abri a boca lentamente. "Desculpe, acho que não posso desta vez", disse brevemente. Não queria me explicar longamente. Meu filho ficou em silêncio por um momento e depois disse: "Tudo bem. Você também precisa do carro, mãe?" "Sim?" Era mentira. Eu não precisava do carro, mas respondi daquela maneira. "Entendi. Então terei que alugar um carro." "Tá bom, mãe. Falo com você depois." Clique. A ligação terminou. A conversa não durou nem 2 minutos. Sentei-me no sofá. As forças me abandonaram. O que eu acabei de fazer? Recusei meu filho? Será que fiz a coisa certa? Meu coração disparou. Senti-me uma péssima mãe. Não ajudei meu filho quando ele precisava, mas ao mesmo tempo, senti uma sensação estranha. Algo como alívio. Parecia que eu tinha expressado minha vontade pela primeira vez, como se tivesse dito não pela primeira vez. Naquela noite, não consegui dormir. Esperei na esperança de que meu filho ligasse novamente. Talvez ele perguntasse: "Mãe, você está bem? Por que você não tem entrado em contato ultimamente?" Mas a ligação nunca veio. Nem mensagem de texto. Nada aconteceu. O dia seguinte foi igual. Nenhum contato do meu filho. Ele não parecia chateado com a minha recusa. Não parecia curioso. Parecia que, como ele não precisava de nada, não entrava em contato. Uma semana se passou. 2 semanas se passaram. Ainda nada aconteceu. Foi então que percebi. Meu filho não estava bravo com a minha recusa. Ele estava apenas indiferente. Ele não conseguiu pegar o carro emprestado. Então encontrou outra solução e pronto. Ele não estava curioso para saber por que eu recusei ou como eu estava ultimamente. Esse silêncio doeu mais. Mais do que brigas, mais do que discussões. Porque esse silêncio era a prova da indiferença. Estivesse eu presente ou não, a vida do meu filho continuava. Ajudasse eu ou não, não fazia muita diferença. Eu era dispensável. Não essencial. Também não houve contato da minha nora. Claro que não. Nunca houve contato mesmo. Mas desta vez foi diferente. Perguntei-me se minha nora tinha conversado com meu filho e percebido algo.
Talvez ela tenha pensado que a sogra estava agindo de forma estranha ultimamente. Mas, novamente, nada aconteceu. 2 semanas se passaram. 1 mês se aproximava. Ninguém entrou em contato comigo. Quando eu não tomava a iniciativa, nosso relacionamento simplesmente parava. Como um relógio que parou, como água que congelou, nada se movia. Naquela quietude compreendi. Nosso relacionamento era uma estrutura que só funcionava quando eu a movimentava. A conversa começava quando eu ligava. Os agradecimentos vinham quando eu enviava dinheiro. O relacionamento se mantinha quando eu cuidava das coisas. Quando eu parei, tudo parou. Essa era a resposta. Uma resposta triste, mas clara. Durante aquele mês, 2 emoções lutavam dentro do meu coração. Uma era culpa e a outra, uma sensação de libertação. Essas 2 emoções me atormentavam alternadamente. Quando eu abria os olhos pela manhã, a culpa vinha primeiro. Será que estou me tornando uma má mãe? Foi errado recusar ajuda quando meu filho precisava? Por que não ajudei se digo que amo meu filho? Esses pensamentos circulavam na minha cabeça. Às vezes eu queria ligar e dizer: a mamãe sente muito. Se precisar do carro, me avise. Mas quando o dia amanheceu, uma emoção diferente surgiu. Estranhamente, meu coração estava leve. Eu não precisava checar meu celular frequentemente. Eu não precisava observar as reações do meu filho. Eu não precisava me preocupar ansiosamente com o que minha nora pensava. Ninguém me cobrava nada, e eu não fazia nada por ninguém. Eu simplesmente vivia o meu dia. Pela primeira vez, senti que meu tempo era inteiramente meu. Antes, eu sempre vivia pensando no meu filho. Do que meu filho poderia precisar? Os netos estão bem? Minha nora tem alguma reclamação sobre mim? Esses pensamentos preenchiam meus dias, mas agora era diferente. De manhã, eu acordava, abria a janela, tomava chá, lia livros e saía para caminhar. Eu simplesmente fazia o que queria. Quando encontrei uma amiga, toquei no assunto. Não tenho entrado em contato com meu filho ultimamente. Minha amiga perguntou surpresa. Por quê? Vocês brigaram? Não, não brigamos. Só não estou tomando a iniciativa. Minha amiga disse com uma expressão preocupada. E se isso distanciar ainda mais o relacionamento? Pensei por um momento e respondi. Já estava distante. Eu só não sabia. Dizer essas palavras foi libertador. Eu admiti que nosso relacionamento já estava distante, que eu estava apenas me apegando a ele. Essa admissão não foi tão dolorosa quanto eu pensava. Pelo contrário, foi reconfortante. À noite, a culpa voltou. O rosto do meu filho veio à minha mente. A imagem dele caminhando de mãos dadas comigo quando era pequeno. A imagem dele aninhado em meus braços quando estava doente. Essas lembranças vieram uma a uma. Naquela época, eu era tudo para o meu filho. Quando nos distanciamos tanto, o que eu fiz de errado? Mas logo voltei à razão. Não, eu não fiz nada de errado. Meu filho também não fez nada de errado. O tempo simplesmente passou, meu filho se tornou adulto, formou sua própria família e eu não era mais o centro da vida dele. Isso é natural. Eu disse a mim mesma. O problema era que eu não conseguia aceitar esse fato. Continuei tentando ser o centro das atenções, tentando ser indispensável, e nesse processo, perdi a mim mesma. Esqueci quem eu era, do que gostava, como queria viver. Vivia apenas como mãe, apenas como avó. Um dia, ao me olhar no espelho, levei um susto. Vi uma estranha no espelho. Ela parecia cansada, parecia velha, parecia triste. Aquela pessoa era eu. Quando comecei a parecer tão exausta? Quando comecei a parecer tão velha? Foi então que percebi. Eu não estava cuidando de mim mesma. Enquanto cuidava do meu filho, dos meus netos, observava as reações da minha nora, negligenciei a mim mesma. Minha saúde, meu coração, minha felicidade, tudo era secundário. Entre a culpa e a libertação,
comecei a me inclinar gradualmente para um lado, para a libertação. Eu tinha medo de me tornar uma mamãe, mas o que era mais assustador do que isso era perder a mim mesma. Era triste não ser amada pelo meu filho, mas o que era mais triste ainda era não me amar. 1 mês e meio se passou. Meus dias começaram a mudar aos poucos. O que eu fazia primeiro ao acordar de manhã mudou. Antes, eu checava o celular, mas agora abria a janela. Sentia a brisa, respirava fundo e olhava para o céu. Depois, preparava o café da manhã calmamente. Comer também era diferente. Antes, mesmo comendo sozinha, pensava no meu filho. Será que meu filho comeu? Será que os netos chegaram bem à escola? Minha cabeça estava cheia de pensamentos assim, mas agora eu simplesmente comia. Saboreava os acompanhamentos, mastigava o arroz e me concentrava apenas naquele momento. À tarde, saía para caminhar. Eu já caminhava antes, mas desta vez era diferente. Antes, mesmo caminhando, minha cabeça estava cheia de pensamentos. Agora, eu me concentrava na caminhada em si. Olhava para as árvores, sentia o vento, observava as pessoas passando. Alguns dias, sentava-me em um banco de parque por 1 hora, apenas estando ali, sem pensar em nada. Comecei a ler livros novamente. Peguei romances que gostava na juventude e os reli. Lendo devagar, linha por linha, via frases que não tinha percebido antes. Sublinhava-as, fazia anotações e passava o tempo assim. Como não estava esperando por ninguém, tinha muito tempo livre. Também encontrava meus amigos com mais frequência. Antes, eu não podia ir muito longe, preocupada que meu filho pudesse me ligar. Mas agora estava tudo bem. Tomava chá com os amigos, fazia refeições com eles, conversava. Eu não falava sobre meu filho. Falava apenas sobre mim. O livro que estava lendo, a paisagem que via enquanto caminhava, compartilhava essas pequenas coisas. Um dia uma amiga perguntou: "Você parece melhor ultimamente? Aconteceu alguma coisa boa?" Sorri e respondi: "Nada de bom aconteceu, só as coisas ruins diminuíram." Minha amiga pareceu confusa, mas não expliquei mais. Era muito complicado de explicar. A solidão ainda estava lá. À noite, a casa ficava silenciosa, e à noite a solidão me atingia com força. Às vezes, eu queria ouvir a voz do meu filho, queria ver o rosto dos meus netos, mas não liguei. Estava aprendendo a suportar essa solidão. Aprendi que solidão e paz são diferentes. Eu já me sentia sozinha antes. Sentia-me sozinha mesmo conversando com meu filho, sozinha mesmo quando a família se reunia nos feriados. Porque aquela solidão era a solidão de ser ignorada. Mas a solidão agora era diferente. Eu estava sozinha, mas não ignorada. Pelo menos eu estava me respeitando. Comecei a escrever um diário. Peguei um caderno que havia comprado há muito tempo e preenchi uma página por dia. Não havia nada de especial. O que eu comi hoje, aonde fui, o que pensei, apenas escrevia. Escrever parecia organizar meu coração. Um dia, folheando o diário, li o que havia escrito 1 mês antes. Quero entrar em contato com meu filho, mas preciso me conter. Não devo tomar a iniciativa. Era isso que estava escrito. Mas agora esse sentimento havia praticamente desaparecido. Em vez de querer entrar em contato com ele, viver o meu dia a dia se tornou mais importante. O que mudou não foi apenas minha rotina. Meu coração também mudou. Eu não odiava meu filho. Não sentia ressentimento pela minha nora. Apenas criei distância emocional. Antes, meu filho era o centro das minhas emoções. Agora eu me tornei o centro das minhas emoções. Não desmoronei. Eu era mais forte do que pensava. Eu podia viver meus dias sem meu filho, podia suportar a falta de contato. Essa descoberta foi surpreendente. Eu era uma pessoa mais forte do que imaginava. Cerca de 2 meses depois, recebi uma ligação do meu filho. Pensei que seria sobre negócios novamente. Atendi o telefone calmamente.
Alô? Minha voz estava calma. Não era a voz alegre de antes. Mãe, sou eu. A voz do meu filho também estava um pouco diferente, mais cautelosa do que o normal. Como você está? Diante dessa pergunta, minha mão parou. Não era sobre negócios. Era uma demonstração de preocupação. Foi a primeira vez em 2 meses que ouvi uma saudação de preocupação. Sim, estou bem. E você? Respondi brevemente. Não queria falar muito. Também estou bem, mas, mãe, não tivemos contato ultimamente, então me perguntei se talvez você estivesse doente em algum lugar. Meu filho disse. Pensei por um momento. Será que meu filho está preocupado agora? Ou ele está apenas confirmando? Não, não estou doente. Só estava ocupada. Era mentira. Eu não estava ocupada. Mas não queria contar o verdadeiro motivo. Ah, tá bom. Que alívio. Achei estranho a mamãe não ter entrado em contato. Meu filho disse. A palavra estranho soou amarga. Era natural que eu entrasse em contato primeiro. Então, era estranho quando eu não o fazia. Era isso. Tá bom, entendi. Cuide-se. Eu estava prestes a encerrar a ligação quando meu filho disse. Mãe, você tem tempo no próximo domingo? Quer vir aqui em casa? As crianças disseram que sentem falta da vovó. Era um convite. Era a primeira vez. Eu sempre perguntava primeiro, posso ir visitar? Mas esta era a primeira vez que meu filho me convidava. Vou pensar nisso. Não respondi imediatamente. Antigamente eu teria dito imediatamente. Sim, eu vou. Mas agora era diferente. Eu também tinha opções. Tá bom. Entendi. Então vou esperar seu contato. Mãe, cuide-se. A ligação terminou. Coloquei o telefone de lado e pensei. O que isso significa? Meu filho mudou? Ou isso é apenas temporário? Eu não tinha certeza. Mas uma coisa era certa. Se fosse a antiga eu teria ficado tão feliz com essa ligação que não saberia o que fazer. Mas agora eu estava calma. Alguns dias depois, recebi uma mensagem da minha nora. Mãe, a senhora pode vir no domingo. As crianças sentem falta da vovó. Era uma mensagem curta, mas educada. Isso também era uma novidade. Minha nora entrando em contato primeiro. Pensei nisso por cerca de um dia. Devo ir ou não? Se eu for, as coisas voltarão a ser como antes? Vou começar a entrar em contato primeiro de novo, a cuidar das coisas de novo, a observar as reações de novo? Eu estava com medo, mas ao mesmo tempo estava curiosa. Será que algo realmente mudou? Finalmente, enviei uma resposta. Vou chegar por volta do almoço no domingo. Mas fiz uma promessa a mim mesma. Desta vez será diferente. Não vou cuidar das coisas primeiro. Não vou perguntar primeiro. Vou simplesmente chegar como uma convidada. Não vou me esforçar mais do que o necessário. O domingo se aproximava. Não preparei comida desde o amanhecer como antes. Comprei apenas uma caixa de frutas. Também não preparei dinheiro para dar de presente de ano novo. Afinal, não era feriado. Vesti roupas confortáveis. Não me preocupei com diversas coisas, tentando observar as reações da minha nora. Quem mudou não foi meu filho. Fui eu. Meu filho talvez tenha mudado um pouco. Mas o que definitivamente mudou foi a minha atitude. Agora eu não esperava nada. Não tinha esperança de nada. Eu apenas observaria. Essa distância era confortável para mim. No domingo, fui à casa do meu filho. Os netos me cumprimentaram calorosamente. E minha nora também sorriu e me cumprimentou. Mãe, a senhora está aqui? Entre. Antigamente eu teria perguntado primeiro. Posso ajudar em alguma coisa? Mas desta vez, apenas me sentei na sala de estar, como uma convidada. Durante o almoço, meu filho perguntou. Mãe, o que a senhora tem feito ultimamente? Era uma pergunta comum, mas me pareceu estranha. Eu não conseguia me lembrar da última vez que meu filho demonstrou curiosidade sobre minha vida cotidiana. Caminhando, lendo livros, encontrando amigos. Respondi brevemente. Não me alonguei na explicação como antes.
Depois da refeição, minha nora começou a lavar a louça. Antigamente, eu teria me levantado imediatamente e dito: eu lavo. Mas desta vez, apenas permaneci sentada. Meu filho se levantou e ajudou minha nora. Observando-os, pensei: não preciso fazer isso. Eles se dão bem juntos. Por volta das 14 horas, voltei para casa. Antigamente, eu teria ficado até a noite cuidando disso e daquilo, mas desta vez me levantei na hora certa. Vou embora agora. Meu filho pareceu um pouco decepcionado. Já, fique mais um pouco. Mas sorri e disse: não, tenho coisas para fazer em casa. Gostei muito do dia de hoje. Quando cheguei em casa e me sentei no sofá, senti uma sensação de conforto no coração. Não me senti vazia, nem solitária. Apenas calma. O encontro de hoje foi bom porque não me perdi. Não me esforcei mais do que o necessário. Não fiquei observando as reações. Não criei expectativas. Por isso, também não me machuquei. Alguns dias depois, recebi uma mensagem de texto do meu filho. Mãe, obrigado por ter vindo no domingo. As crianças gostaram muito. Era uma mensagem curta, mas continha algo que não existia antes. As palavras obrigado. Respondi calmamente: sim, eu também gostei. Agora eu sei. Não espero que meu filho mude completamente. Não espero que minha nora comece de repente a cuidar de mim. Não acho que o relacionamento se tornará tão próximo quanto antes. Mas tudo bem, porque eu mudei. Não me apego mais ao meu filho. Não fico ansiosa quando não sou eu quem toma a iniciativa de entrar em contato. Tudo bem se não nos vemos com frequência. Não espero retornos proporcionais ao que dou. Quando ajudo, ajudo apenas quando tenho condições. Quando recuso, recuso sem sentir pena. A solidão ainda está presente. Ao comer sozinha à noite, ao me deitar antes de dormir, de repente me sinto solitária. Mas mesmo nessa solidão, não desmorono. Porque essa solidão não vem de ser ignorada. É apenas a solidão de estar sozinha. O filósofo alemão Schopenhauer disse: uma pessoa que não se respeita não pode ser respeitada pelos outros. Agora entendo essas palavras. Quando eu não me respeitava, meu filho também não me respeitava. Quando eu me tratava como insignificante, meu filho me dava como certa. Agora eu me respeito. Valorizo meu tempo, trato meus sentimentos com carinho e vivo minha vida com dignidade. Amo meu filho, mas não dou tudo de mim a ele. Os netos são fofos, mas não sacrifico minha vida por eles. Às vezes me pergunto: sou feliz? Não sou completamente feliz, mas também não sou infeliz. Pelo menos mantive minha dignidade. Pelo menos não me perdi. Só isso já basta. Hoje também abro a janela e sinto a brisa. Tomo chá, leio livros e faço caminhadas. Penso no meu filho, mas não espero por ele. Sinto-me solitária, mas não desmorono. Estou sozinha, mas sou respeitada, pelo menos por mim mesma. Esta é a resposta que encontrei. Uma maneira de me proteger sem odiar meus filhos. Uma maneira de manter distância sem romper o relacionamento. Uma maneira de amar sem depender. Uma maneira de não vacilar mesmo na solidão. Talvez entre aqueles que estão ouvindo esta história agora, haja alguns que compartilham sentimentos semelhantes. Aqueles que tomam a iniciativa de se aproximar dos filhos, que cuidam das coisas primeiro, que se preocupam primeiro. Mas tudo o que recebem em troca é silêncio. Você também engole o que quer dizer, enquanto observa as reações da sua nora, as reações do seu genro. Quero lhe dizer, você não fez nada de errado. Você apenas amou. Você apenas quis ajudar. Você apenas quis ser uma boa mãe. Mas esse amor não deve se tornar um motivo para você se anular. Ame seus filhos, mas não se perca. Ajude, mas não se sacrifique. Espere, mas não desmorone. Reconheça a solidão, mas mantenha a dignidade. Você é uma pessoa antes de ser mãe de alguém, antes de ser avó de alguém. Uma pessoa que merece respeito.
Não tomar a iniciativa de entrar em contato primeiro não faz de você uma má mãe. Recusar-se a algo não faz o amor desaparecer. Criar distância não acaba com o relacionamento. Pelo contrário, essa distância a protegerá. Dentro dessa distância, você poderá se reencontrar. A mudança acontece lentamente. Talvez seus filhos não mudem, mas tudo bem. O mais importante é que você mude, que você não desmorone, que você mantenha sua dignidade. Espero que a história de hoje tenha trazido um pequeno conforto ao seu coração. Se você tem experiências semelhantes ou está passando por essas preocupações agora, compartilhe-se nos comentários. Você não está sozinha. Muitas pessoas estão vivendo com o mesmo sentimento.